Maria, tudo bom? Oi, Estela, tudo bem com você? Tudo bom, seja bem-vinda. Pessoal, Obrigada. hoje a Maria, é a Maria Pedreca, ela veio contar para gente sobre o mundo das fragrâncias. Eu fiquei muito feliz de ter encontrado a Maria aí no caminho aromático nessa nossa jornada, porque não é sempre que a gente tem uma pessoa para trazer uma informação tão rica sobre o mundo das fragrâncias para a gente. Então, Maria, para a gente, antes de você contar toda essa riqueza de informação que você tem, se apresenta para o pessoal te conhecer. Fala um pouquinho sobre o seu trabalho, como foi que você caiu no mundo das fragrâncias. Conta tudo, hein? Não vai esconder nada da gente. Bom, Estela, eu quero agradecer inicialmente essa oportunidade que você está dando de poder falar um pouquinho sobre a experiência que eu tive nas indústrias de perfumaria, nas outras indústrias de cosméticos, que tem muito vínculo com perfumaria também. Então, eu acho que é uma grande oportunidade para mim e para quem também estiver ouvindo. Eu tenho mais de 25 anos de carreira dentro desse mundo de pesquisa e desenvolvimento nas indústrias químicas, né? Falam que é a indústria química fina, por se tratar de perfumaria e de cosméticos. E a minha primeira experiência, há 26 anos atrás, foi numa empresa de perfumaria chamada IFF, muito conhecida para quem trabalha nesse ramo, nesse segmento de perfumaria. Ela não é uma empresa que faz o produto que vai direto para o consumidor. Ela faz o preparo concentrado da fragrância para então submeter para as empresas que vão atingir os consumidores lá nas prateleiras e tudo mais. Então, o que eu estou querendo dizer, né? Que a IFF faz esse concentrado e, por exemplo, entrega para a Natura, entrega para o Boticário, e o Boticário, então, faz o perfume, faz a colônia, né? Mistura no álcool, faz a composição ali para poder atingir o consumidor. Então, é um mundo fascinante, porque foi minha primeira experiência profissional, propriamente dita, onde eu comecei a minha carreira de fato, mas lá um pouquinho antes, nos meus 14, 15 anos de idade, foi a minha primeira fonte de renda, foi vendendo umas colônias que uma tia minha fazia. Me lembro que ela fazia de morango e fazia de maçã verde. Então, acho que foi ali que eu despertei de fato para esse mundo da perfumaria e que norteou a formação. Não por acaso eu acabei indo para o lado da química. Então, acho que a paixão por perfume, ela está aí desde sempre comigo. Que lindo, Maria. Eu não sei se você tem isso em termos de números, mas eu sei que a indústria da fragrância ela é muito grande, né? Ela se compara com a indústria farmacêutica, é isso mesmo? Eu não sei de falar números reais, mas considerando que todo mundo quer andar bem vestido, cheiroso e bem arrumado, os números são bem grandes. Para você ter uma ideia, eu não sei se ainda depois desse movimento de pandemia e tudo mais, como que está a classificação do Brasil, mas o Brasil esteve por muito tempo ali entre o segundo e o terceiro lugar globalmente falando, em fabricante de perfumes. Então, o brasileiro, ele usa bastante perfume. Algumas regiões, especificamente como o Nordeste, por exemplo, é comum se vender, por exemplo, frascos de perfumes de colônia de 1 litro, para você ter uma ideia. De tanto que eles Uau! usam, em termos de quantidade mesmo de perfume no corpo. Então, de fato, são números expressivos. A indústria de perfumaria, a gente vai falar um pouquinho aqui da evolução, desde quando começou bem lá no passado até agora, mas, de fato, nós temos empresas aí globais muito consolidadas dentro do ramo da perfumaria. E quando se fala de perfume, não é só o perfume em si, né, a colônia, o perfume que a gente usa, que é misturado com álcool e tudo mais. É tudo aquilo que tem perfume, tem cheiro. Não estou falando Acho de que inclui, sabonete. inclusive, os produtos de limpeza. Acho que Ah, tem até fragrância para alimento, né? Para alimento congelado. Tem tudo, né? Vai cheiro.
Então, tudo que tem cheiro, a indústria da perfumaria, essas indústrias como a IFF, que eu comecei a minha carreira, elas atuam fornecendo para essas outras indústrias que, na verdade, elas são chamadas dentro de uma estrutura de B2C, que é Business to Consumer, que vai diretamente para o consumo, né? Que vai pegar ali o consumidor final. Então, é algo assim bem interessante e bem expressivo. Então, todo mundo quer ter como eu posso dizer, a casa cheirosa, uma roupa cheirosa, né? Todo mundo quer um cheiro agradável para poder seguir a vida. Essa que é a Que grande legal, verdade. muito legal, Maria. E me conta uma coisa, você na sua carreira química, perfumista aí, como que você teve essa entrada e você começou a trabalhar, como foi que você se aprofundou assim na história da perfumaria? Conta um pouquinho como que é essa história, desde a antiguidade até hoje, se você puder dar uma pincelada para contextualizar como que aconteceu a história da perfumaria em si, porque o pessoal tem mais história da aromaterapia, né? Então vamos diferenciar o que é uma coisa da outra. Na verdade, algumas tem bastante sinergia quando a gente fala da aromaterapia e da perfumaria em si, porque a gente está falando de cheiros, a gente está falando de aromas, de sensações. Então, a conexão existe, a sinergia existe muito. A história diz que o perfume, as primeiras notícias de cheiro, de aromas, de perfume, ela começou lá no passado, até muito antes, muitos anos antes do cristianismo. Lá naquela região do Oriente, da China, Índia, Pérsia. Então, os aromas eles eram detectados, eles eram difundidos através de queima de especiarias, de madeiras, de ervas. Então, através dessas queimas, se obtinha o cheiro se difundia. Então, não é por acaso que, no latim, o nome perfume vem de per, que é através, e o fum, que é da fumaça. Então, perfume significa, o significado da palavra perfume é através da fumaça. Que lindo isso! De que os povos queimavam essas especiarias, essas ervas e tudo mais. Mas era mais no intuito de perfumar o ambiente e não as pessoas em si. Não. De início, não. Era mais a perfumação de ambiente. Tá. Aí, depois de um tempo, já se buscou mais o perfume como algo que estava ligado ao poder, à beleza e à estética. Então, a gente vê, por exemplo, a história da Cleópatra, que através dos perfumados, que ela usava através de óleos perfumados, ela considerava que isso ajudava ela na sedução dos homens a que ela tinha interesse. Então, por exemplo, para conquistar Júlio César, para conquistar Marco Antônio, ela usou esse contexto aí da perfumaria, dos aromas, questão da sedução. Então, a Cleópatra aí, ela é uma grande personagem do início do perfume na área da estética, né, da beleza, da riqueza e tudo mais, da conquista, que até hoje, na verdade, a gente vê que tem muito a ver. E aí, um pouco mais tarde, já na Grécia e na Roma, alguns nobres, alguns reis, as pessoas que tinham status de riqueza, de poder, eles também começaram a usar perfume, esses óleos, né, corporais, não só neles, no corpo, mas, por exemplo, tudo que eles podiam perfumar para caracterizar, para criar uma identidade, eles faziam. Então, por exemplo, usavam esses cheiros nos escravos, nos cavalos prediletos. Então, o desenvolvimento da perfumaria na Idade Média se deu muito nesse caminho aí. E aí os primeiros perfumistas em si, eles foram os alquimistas, que a gente conhece com o nome dos alquimistas, né? Então, eles estavam estudando lá, fazendo experiências para encontrar, né, a eterna juventude, o eligir da eterna juventude, e através dessa busca, eles descobriram a destilação.
e aí o álcool, né, a destilação, e através dessas extrações eles usavam bastante a questão do óleo essencial. Então, na verdade, os primeiros alquimistas, como a gente estuda bastante a perfumaria, eles são identificados como os alquimistas. Uhum. Bastante interessante. E uma coisa curiosa, Maria, é que na Idade Média, os perfumes, né, pelo menos dentro da aromaterapia, a gente tem um trecho de estudo da Idade Média que faz uma pontuação que eu acho que é muito curiosa, porque o banho ele era visto como um pecado pela Igreja Católica. Então, eles precisaram desenvolver as águas aromáticas e processos de perfumaria, justamente porque, já que não podia tomar banho, tinha que fazer alguma coisa para dar conta dos odores corporais, né? E aí vem muito casado com essa questão dos alquimistas mesmo, que você falou, só que como o trabalho com as ervas e com as coisas naturais ele era meio que visto como uma bruxaria, eles acabaram usando também dessa pesquisa que eles falavam de transformar o metal bruto em ouro, de encontrar o elixir da vida. Eu acho que isso era meio que a fachada que eles usavam para acabar investigando outras coisas e trouxeram tantas descobertas para a gente, não foi? Foi exatamente isso. Você vê que o início da perfumaria, quando a gente estuda e dá palestras e fala para clientes sobre o mundo da perfumaria, tem muito a ver com essa questão dos óleos essenciais também. Começou tudo por aí. Tanto é que a perfumaria, a gente vai falar um pouco mais para frente também, antigamente ela tinha muito menos matérias-primas, muito menos ingredientes para o perfumista poder compor uma fragrância final, e na verdade eram mais da natureza mesmo, né? Hoje a gente vai falar também um pouquinho mais para frente, que a gente tem muitas outras opções sintéticas hoje no mercado para a perfumaria, para a indústria do perfume, mas de fato tem uma conexão muito grande com a história dos óleos essenciais, como você está dizendo. Então, a conexão ela é bastante interessante e existe de fato, né? Acho que é a história da perfumaria ancestral, né, Maria? A parte da perfumaria botânica. Em Isso. algum momento aí teve. Quando que você enxerga que foi o ponto de virada, assim, que se parou de fazer produtos, perfumes naturais e a gente passou mais para o sintético? Quando que foi esse boom da indústria? Ela cisa o século XIX como sendo já um ponto de partida para se começar a ter mais matérias-primas sintéticas. Tem uma história, existe uma cidade chamada Grasse, que fica na França, muito conhecida até hoje como sendo um dos berços da perfumaria, e lá, no século XIX, em Grasse, eles eram grandes produtores de couro, e a gente sabe que o couro tem um odor muito forte na produção. Então, eles começaram um problema. A cidade incomodava os moradores, incomodavam a todos. E aí, como Grasse tem condições climáticas, né, tem terrenos bem férteis para a cultura e para plantações de flores e diversas plantas, eles começaram a fazer essas plantações e através da extração, né, eles conseguiram fazer a extração de composições aromáticas dessas plantas, dessas flores, para poder, então, cobrir todos aqueles produtos que eram feitos de couro. Então, a perfumaria, em termos comerciais, começou muito para cobrir um cheiro que era indesejável. Então, e que acontece, a gente vai falar de caminhos olfativos lá para frente, e hoje se busca muito, cada vez mais, composições aromáticas, perfumes que consigam cobrir bases. Na aromaterapia se fala muito em bases carreadoras, é a mesma coisa no mundo do perfume. A aromaterapia fala das bases carreadoras e para nós é similar. O grande desafio é ter composições que consigam cobrir e mascarar essas bases, esses odores que são Porque o cheiro da base ele sobressai mesmo. Eu não sei se sou eu que tenho facilidade de sentir o cheiro,
mas se eu pego um perfume, eu percebo direitinho assim a nota da base sintética ali no fundo. Eu acho que às vezes sou eu que tenho problema, mas eu não consigo mais usar quase produto de supermercado por causa disso, porque eu sinto a base por trás e o cheiro da base é muito forte para mim. Então aproveita, Maria, conta pra gente como que é elaborada uma fragrância. Bom, uma fragrância, eu digo que o perfumista ele é o protagonista dessa história, porque ele é o artista, eu chamo de artista, porque até na nomenclatura no mundo da perfumaria tem a ver, por exemplo, com composição musical. Então, um compositor, ele faz lá a associação de notas musicais para compor uma música, uma letra de música. O perfumista, ele faz associações de notas olfativas para poder compor uma fragrância. Então, para você ter uma ideia, dependendo da composição, a gente pode ter formulações de centenas de matérias-primas misturadas e chegar num único. Eu me lembro que, numa ocasião, na IFF mesmo, eu fui assistente de um perfumista francês, o Jean, e, assim, ele era muito criativo e gostava sempre de quebrar paradigmas, enfim, ele era um barato. E uma vez ele me deu uma fórmula para perfumaria fina que tinha 222 ingredientes para pesar. Ou seja, eu não dei conta para dia. Né? Eu precisei de mais de um dia para poder fazer essa mistura. Então, você imagina a complexidade que existe e que o perfumista precisa conhecer para poder fazer essas misturas. Porque misturar 200 matérias-primas, 200 ingredientes para chegar num cheiro é um desafio grande. Então, eu digo que a primeira coisa que tem que ter para fazer uma fragrância que se torne vencedora, que seja bem aceita pelo consumidor, é ter o conhecimento técnico, é muito importante, porque uma coisa é você ter uma matéria-prima, um ingrediente isolado, ela tem as suas propriedades, as suas características, outra coisa é você misturar com outras centenas de ingredientes. Então, aí você vai criando reações, você vai formando outro tipo de produto. Uma vez que você mistura um produto, dois ingredientes, a gente já está falando que pode dar diferença, imagine centenas. Então, esse conhecimento técnico que se vai misturar é algo extremamente importante. Então, esse é o primeiro passo que o perfumista tem que ter esse conhecimento bem abrangente. O segundo passo é ele ter uma boa memória olfativa. Então, a memória olfativa tem um pouco a ver com o que você falou aí, de você já conseguir identificar o odor da base, por exemplo, que isso te incomoda. Então, por exemplo, dentro da perfumaria de ingredientes sintéticos, a gente tem aí, certamente, com certeza, mais de 3.000 ingredientes já catalogados, ou seja, são muitos ingredientes, você conhecer todos é algo bem desafiador. Então, e você ter a memória olfativa para todos também é algo desafiador. Mas o perfumista, ele tem que ter essa sensibilidade. Né? E como que ele consegue isso? Através de treino. Então, todo mundo que trabalha dentro da perfumaria, o perfumista, os avaliadores olfativos, eles têm que treinar bem o nariz através de conhecer as famílias olfativas e de treinar mesmo, de ficar cheirando, fazendo associações. Então, uma das dicas que eu dou para se criar uma boa memória olfativa é essa: você fazer associações que te permitam lembrar daquele cheiro. Então, por exemplo, você cheira uma matéria-prima e, de repente, vem uma imagem de quando você era criança. Ah, cheira o bolo que a minha avó fazia no domingo à tarde, entende? Conforme você vai criando esses vínculos, você consegue depois identificar a matéria-prima facilmente. Isso é a criação da memória olfativa. Esse um outro uso, Maria, para um teste olfativo que a gente faz dentro do atendimento clínico com os óleos essenciais, para a gente saber qual óleo
eu posso destinar para uma sinergia para o paciente que vem me procurar, dependendo da resposta que ele dá com relação ao sentimento ou à imagem que ele tem com óleo essencial, é que a gente escolhe. E aí você está ensinando uma outra via para a gente, né? Se você designar intencionalmente uma imagem para aquele cheiro, né? Muito, muito legal essa dica. Não conhecia essa extensão da ferramenta. É isso que a gente faz, Estela, e não há problema nenhum de quando você cheira uma fragrância ou uma matéria-prima, de para mim cheirar uma coisa, para você cheirar outra coisa totalmente diferente. É a memória olfativa que você criou, é a que você vai guardar, entende? E aí, na hora que você chama, você consegue identificar esse ingrediente aí que você conseguiu fazer essa viagem toda e criar essa memória dentro de uma composição mais complexa. É muito legal. Eu digo que eu sonho com cheiro, é difícil você acreditar, né? Mas eu sonho com cheiro. É meio doido isso daí. Né? Essa capacidade da memória olfativa de se desenvolver com memórias e relações, ela é muito interessante. Eu também sonho com cheiro. Eu também sonho. Às vezes eu tenho sonhos de combinações de óleos essenciais e como que aquele aroma cria atmosfera. Aí no dia seguinte eu vou lá e faço. Mas eu sonho também. É intuição. E esse é o ponto que é o outro ponto que eu gostaria de abordar. Para se compor uma fragrância, também precisa ter uma dose bem acentuada de bom gosto, de intuição, de sensibilidade, né? Então, o perfumista, uma vez que eu também sou bem assim, se eu tenho um sonho ou se do nada eu tenho alguma percepção, eu vou lá e estimular para tentar, porque não é por um acaso, né? Lógico, Então, com certeza. Ô Maria, lá atrás, no comecinho, quando você começou a falar para a gente, você mencionou alguma coisa sobre os caminhos olfativos. Conta para a gente sim. um pouquinho dessa questão para a gente aí. Então, os caminhos olfativos, então, dentro de uma composição de uma fragrância, o perfumista ele tem que saber, então, equilibrar muito bem as fases dessa fragrância. A gente fala que são as fases. Elas são divididas em três fases. Então, o mundo da perfumaria, ela conhece a fase que a gente chama do topo da cabeça, As que notas são altas. isso, que são aquelas notas que na hora que a gente é a primeira percepção que se tem quando a gente cheira uma fragrância. Então são as notas mais leves, mais voláteis, notas cítricas, notas frutais, geralmente esses tipos de ingredientes que que os perfumistas utilizam na cabeça ou topo, né? Tanto faz, cada um chama de um jeito, mas são os ingredientes que estão ali e que que traz a primeira percepção e que muitas vezes é difícil de se trabalhar porque como elas são muito voláteis, uma combinação ali muito exata, muito legal, muito equilibrada para que para não se perder, porque são notas essenciais para a nota da cabeça. É o primeiro impacto. Imagina numa compra de um produto, é o que você vai sentir de cara. Então, a nota de cabeça, elas são muito trabalhadas com essas notas que eu falei, então cítrico, frutais, e as notas aldeídicas também, que a gente vai falar um pouquinho mais, eu acho que vale a pena falar um pouquinho mais dos aldeídos. Depois da cabeça tem o corpo ou o coração, então chama de um jeito. Então, Eu o conhecia corpo... por corpo. Oi? As notas eu conhecia por corpo, nota de corpo ou nota do meio. A de coração E eu não conhecia. Eu gostei da definição. muito de usar a nota de coração, porque dá assim, entrega uma questão muito mais afetiva. Então, hoje o mercado está precisando um pouco disso. Então, as notas do corpo, de coração, ela é que de fato identifica a fragrância, é o coração, né? É o que É o identifica o caminho, principal. utiliza o perfume de fato. Então, muitas notas de flores, notas de especiarias, são bastante utilizadas nesse momento, nessa fase da fragrância. E é algo que precisa estar ali bem presente e é o que vai marcar aquela fragrância. No final das contas,
se você é fiel a uma fragrância, gosta dela e usa há muito tempo, tem muito a ver com essa identidade do coração. Né? E por último, são as notas de fundo, né? As notas de fundo estão muito ligadas à fixação, então são usados ingredientes que ajudam nesse equilíbrio dessas fases a poder ter o que a gente chama dentro do de perfumaria um long lasting, ou seja, o quanto que aquela fragrância vai permanecer no corpo, no ambiente, no chão, numa roupa. Então, são notas bem pesadas, ingredientes que têm caminhos olfativos, notas bem pesadas e que são essenciais para que possa ter aí um long lasting cada vez maior. Então, aí eu já estou falando das notas amadeiradas, das notas powdery. Não sei se é familiar para vocês a nota powdery, mas são aquelas notas bem adocicadas, de vanilina. Tipo um beijoim, um óleo de nardo, alguma coisa assim? De musk, aquelas notas. Cumarina, para mim, lembra muito o cheiro de coco adocicado, eu gosto bastante. A vanila também. E assim como nos óleos essenciais, né, são foto instáveis, se você não souber equilibrar dentro de uma fragrância, a mistura desses ingredientes, certamente você vai ter ali um escurecimento de uma base, uma oxidação, reações químicas já bastante conhecidas que vão te trazer problema de fotoestabilidade, por exemplo. Então, essas são as fases, né, que precisam ser equilibradas. Então, a integração e a boa sinergia desses ingredientes é que vai fazer com que uma fragrância seja bem sucedida. Então, como que isso acontece dentro do dia a dia, Estela, dentro de uma empresa de perfumaria, numa indústria de perfumaria? O perfumista, ele recebe um roteiro, que é chamado de briefing. Eu tô trazendo as linguagens que a gente usa até para vocês conhecerem, né? Sim, então, agradecemos. O briefing, ele é trazido, compartilhado com o perfumista e é um roteiro bem assim, pontual, bem direcionado da composição que se deseja. Então, nesse briefing, muitas vezes vem a questão da idade, do sexo de quem vai usar, qual é a região. Então, entender qual que é o objetivo daquela fragrância, para onde vai ser direcionado, qual que é o preço, qual que onde vai ser aplicado em termos de base, tudo isso norteia a composição que o perfumista vai elaborar. E em cima disso são feitos testes para saber depois se essa fragrância está atingindo o objetivo. Isso. Junto com o perfumista existe um time dos avaliadores olfativos que vão avaliar e vão entender se realmente aquela composição, aquelas composições, numa avaliação do concentrado inicialmente, vai entender se está chegando naquele caminho olfativo. Então, por exemplo, o perfumista tem que trabalhar uma nota floral, frutada, amadeirada. Então, ele sabe que vai ter que ter esses tipos de matérias-primas equilibradas e numa concentração que sejam caracterizadas dentro daquela composição. Então, tudo isso é extremamente importante e quanto mais definida for quanto mais definidas forem essas perguntas e essas respostas, mais assertivas serão as submissões, ou seja, as fragrâncias que serão submetidas para os clientes, né? Então, assim, esse é um primeiro passo. Depois vem outros testes, porque assim, você sabe que a perfumaria, ela vende o concentrado. Então, ela vende a essência, a fragrância, o perfume. É tido como óleo. A gente fala dentro da perfumaria um óleo, só que não confundir com óleo essencial, mesmo porque quase que na totalidade hoje se usa óleos sintéticos. Então, é um óleo porque... Maria, a gente com certeza deve ter gente que não conhece a diferença entre óleo essencial e essência.
Passa rapidamente por esse conceito para a gente não gerar confusão, ter certeza que todo mundo entendeu a mesma coisa. Dentro da indústria de perfumaria, a gente fala muito isso. Você submeteu o óleo X, Y ou Z para qual cliente? Então, para nós. Mas, assim, eu diria que a grande diferença está em que o óleo que eu estou dizendo da perfumaria, ele tem a característica principal de promover um odor, promover um cheiro, de perfumar. E o óleo essencial tem várias outras características que tem que trazer algum tipo de benefício, alguma eficácia nesse uso. Então, quando você busca um óleo essencial, o cheiro é importante? Bom, para mim, é logo de cara o que me seduz, assim. Mas eu busco outras coisas. Então, por exemplo, eu gosto muito de usar o hortelã-pimenta, adoro o cheiro. Mas quando eu cheiro, estou buscando diminuir a minha dor de cabeça, a minha enxaqueca, por exemplo, entende? Então, além do cheiro que me atrai, existe uma eficácia comprovada que, de fato, ameniza e tira, sim, a minha dor de cabeça, a minha enxaqueca, entende? Então, eficácia versus a questão sensorial, diríamos assim, dentro da perfumaria. Então, para mim, Eu a grande acho que diferença... a gente pode também falar em termos da molécula, né, Maria? Você me corrige se eu estiver errada, mas se a gente for comparar o óleo essencial, ele tem uma composição de muitas moléculas, né? A gente fala que é polimolecular. E quando a gente fala da essência da indústria da perfumaria, a gente está falando de uma única molécula. Ela é um monomolecular que é uma cópia da molécula aromática do óleo essencial, é isso mesmo? Na verdade, assim, existem reações químicas e existe uma combinação de ingredientes para se promover aquela matéria-prima, entendeu? Não é um único ingrediente. Para você fazer uma reação de esterificação, por exemplo, você não usa um único ingrediente, né? Você precisa de vários outros ali para compor a criação daquela molécula. A questão é que a molécula criada em laboratório, ela busca só busca só, né, que ela seja próxima ou igual ao cheiro da natureza. Não tem ali ingredientes que sejam eficazes contra algum tipo de terapia, entende? É mais a questão mesmo sensorial de se encontrar um cheiro parecido. Então, nesse caso, Maria, nessa informação que você está passando, então, nos dois compostos, eles são de várias moléculas, são polimoleculares. A diferença do óleo essencial é que ele vai ter a propriedade terapêutica, e na indústria da fragrância, ele é unicamente uma cópia do cheiro natural da planta. É isso, então? Isso que quando a gente fala do sintético, sim. A gente sabe que existe ainda algumas empresas que usam ingredientes naturais dentro da perfumaria, que vem de vegetais, vem de animais. Isso existe ainda. Mas bem, em termos percentuais, é bem menos utilizado hoje esses tipos de materiais do que os sintéticos, né? O sintético dentro da perfumaria, ele trouxe grandes benefícios, porque conseguiu estimar melhor os volumes de produção, porque uma coisa é você depender de clima, da natureza para se ter um volume, dá sempre certo, precisa ser tudo muito monitorado, bem como se diz, ali, cuidado, para se ter sempre lotes, diríamos assim, iguais, né? Isso, padronização. Então, além disso, de ter volumes, você consegue ter essa padronização muito melhor monitorada. A gente sabe que a perfumaria hoje, a indústria da perfumaria não tem só os ingredientes, não busca só por ingredientes que simulem um cheiro já existente da natureza, mas existem muitas moléculas que foram criadas porque algum perfumista ou alguns perfumistas sentiam falta de algum ingrediente que não conseguiam encontrar nem na natureza para compor aquela fragrância. Então, muitas moléculas são criadas através da sensibilidade de perfumistas. Então, eu acredito que basicamente essa é a diferença. Fora que a gente sabe que as matérias-primas naturais que vêm da natureza, seja vegetal ou animal,
elas são bem mais caras, isso acaba aumentando bastante o preço do perfume final. E, além disso, o mercado ele começou a ter alguns problemas, né, de entidades que entendiam que estava, sei lá, estressando os animais para colher algum tipo de matéria-prima, ou mesmo, sei lá, tendo algum tipo de uso indevido de vegetal, enfim, isso A daí pegou gente bastante. tem um exemplo clássico disso daí, né? Tem a palma rosa, a Aniba roseodora, é um dos óleos essenciais que a gente tem muito carinho na aromaterapia e vem de uma árvore da Amazônia que ela praticamente foi extinta por causa da produção do Chanel número 5. Então, pois é. Então, você tem, por exemplo, dentro da indústria da perfumaria, alguns clássicos, né? A gente usa bastante o civet. Eu não sei se você já ouviu falar nesse ingrediente, Não. mas ele é obtido através de uma secreção de uma glândula de várias espécies de gato selvagem. Então, ele é um excelente fixador, é um dos melhores que tem. E ele não tem, está longe de ter um cheiro agradável. É um cheiro forte, um cheiro desagradável. Você fala assim, gente, não é possível que esse tipo de ingrediente possa ser usado numa fragrância consagrada da perfumaria fina aí no mundo. Mas usou Ainda muito. se usa, Maria? Ainda se usa? Olha, eu acredito que se use muito ainda nessas grandes perfumarias, assim, sabe? Tipo, lá existe alguns como se diz, algumas perfumarias na França, por exemplo, que ainda fazem perfumes sob encomenda, não é nada assim industrial, em que os perfumistas ainda se utilizam muito desses ingredientes. Então, a gente tem história de ingredientes que eles são, por exemplo, obtidos do vômito da baleia. Então, assim, se mata a baleia para obter esse ingrediente? Não, mas precisa ter uma técnica de fazer com que ela eles fazem um tipo de uma cócega, atiçam as baleias até elas vomitarem. E aí esse vômito depois Deus! é colhido e é usado. E se você fizer pesquisa, por exemplo, na internet, se alguém encontrar aí uma bola de vômito em alguma praia, cara, vai conseguir um dinheiro bem bom, porque é caríssimo. Assim, 1 quilo desse ingrediente aí, poxa, eu vi, acho que tem uns 3 meses atrás, assim, mas eu tô falando de casa assim, de 100 mil, 200 mil reais para cima. Então, são ingredientes muito caros, né? Aí você fala, né, a comunidade de defesa do animal disse assim, olha, é justo vocês fazerem isso com a baleia? Só que, assim, é um ingrediente que, para trazer fixação para o perfume, é sensacional, né? O musk... Perspectivas diferentes, né, Maria? Eu acho que isso, pelo menos, é um ponto de vista meu. Assim, eu acho que a tecnologia ela já tem condições de criar alternativas para a gente ter produtos mais sustentáveis, né? Por melhor que seja a qualidade do produto da natureza, E o sintético? não é justo também, né? A gente sobrecarregar um outro ser vivo por conta, né, de alguma coisa assim, não sei. É como eu vejo. Eu sou a favor de sempre poupar a natureza e criar alternativas mais viáveis para a gente. E eu acho que tem sido e começou já, como eu te falei, lá no século XIX, sendo uma grande busca aí no mercado da perfumaria, e os sintéticos não deixam nada a desejar. Então, por exemplo, eu sempre falo, né? A rosa sintética, quando eu cheiro a rosa sintética que se usa muito na perfumaria, eu acho um cheiro tão agradável porque ele fica um pouquinho mais adocicado. Então, a perfumaria, na hora que vai sintetizar essas matérias-primas, muitas vezes eles até buscam deixar um pouquinho mais suave, um pouquinho mais adocicado do que, por exemplo, o óleo essencial puro mesmo, né? Então, essas modificações aí também são buscadas. É engraçado, né, Estela?
o mundo da perfumaria é fascinante, eu sempre falo isso, assim, é demais. Mas os perfumistas, muitas vezes, eles ficam, poxa, meses, obviamente, né, não vai dormir numa floresta, numa vegetação, numa plantação, mas fica durante meses, indo o dia a dia lá, e através do nariz, eles vão cheirando o ambiente, vão tentando identificar ali cheiros que eles possam depois descrever para a indústria química, para que a indústria química possa sintetizar essa matéria-prima em laboratório. Então, você vê, vem de uma sensibilidade olfativa humana, e aí depois a indústria vai tentar chegar ali. É fascinante. É muito, o processo em si, né? Ele é fantástico no sentido de você conseguir ter uma pureza tão grande do seu olfato que você consegue puxar isso, transferir isso para palavras, para que outra pessoa que não sentiu aquele cheiro consiga chegar num resultado próximo, né? É bem interessante. Maria, uma coisa que você me falou me chamou a atenção, que foi em relação à quantidade de substâncias que hoje existem para se criar a perfumaria, né? Esses compostos, eles geram algum risco para a nossa saúde? Como que isso funciona? O excesso de perfume, ele pode trazer alguma consequência para a gente? Como que é? Então, hoje a perfumaria, existe as entidades que cuidam bastante sobre isso, da regulamentação do uso. Então, criou-se alguns anos atrás, começou a ficar bem forte pela minha memória, lá no ano de 2010, 2009. Eu lembro que eu estava trabalhando na Jequiti na época e cuidava da linha de perfumaria deles lá. E aí eles criaram que é chamado de alergênicos. Então, são substâncias que foram classificadas como potencialmente alergênicos no uso do corpo do ser humano, digamos assim. Então, esses alergênicos são poucos, na verdade, comparados ao número. A gente está falando aí, acho que são 23 ou 24 ingredientes, não sei se mudou agora, porque estava em trâmite para mudar, para acrescentar mais algum e para tirar outros, enfim. Então, esses alergênicos, eles têm que ser notificado dentro da embalagem do produto. Então, geralmente, quando existe esses ingredientes numa concentração que possa trazer algum tipo de alergia em uso, ele tem que ser declarado nesses rótulos. Então, geralmente, são os últimos ingredientes que vem descrito nos rótulos, sei lá, do shampoo, do condicionador, de uma loção hidratante. E a pessoa precisa saber especificamente que ela tem alergia àquele composto, é isso? Isso. Então, assim, a perfumaria, ela já se antecipa a eliminar, ou então a usar uma concentração que não vai trazer problema. Então, por exemplo, são ingredientes que são totalmente essenciais para o perfumista usar, né? Difícil ele ter que tirar alguns dos ingredientes dessa lista restritiva. Então, se leva muito em consideração, por exemplo, se é um produto enxaguável, se é um produto não enxaguável. Então, por exemplo, o produto que é enxaguável, você tem um pouquinho mais de, diríamos assim, de flexibilidade de usar, porque você não vai ter o contato ali com a pele por muito tempo. Então, você usa e logo depois você retira. Então, agora, se é um produto que não é enxaguável, o contato vai ficar muito mais tempo ali, né? Você vai ficar com ele assim, horas do dia, enfim, em contato. Então, se leva em consideração tudo isso, se o produto é enxaguável, se não é, se é para beber, se não é, se vai ser usado qual parte do corpo. Então, esses ingredientes são monitorados, sim, e a empresa tem que fazer esses cálculos. Por exemplo, as empresas que vão fazer esses produtos finais, que vão ser colocados no mercado, né? Então, elas têm que declarar no rótulo caso seja alergênico, e depois, se tiver algum tipo de autuação, alguma coisa assim, por exemplo, de reclamação dos consumidores, a empresa tem que demonstrar que fez ali o cálculo, e o cálculo demonstrava que ela poderia sim entrar com aquela quantidade
porque é permitido, entende? Então, isso é monitorado. Entendi. Maria, eu não sei nem se essa minha pergunta ela não vai ser para além da informação técnica, mas eu ouvi uma vez, eu li uma matéria de alguns ingredientes que eles são disruptores endócrinos, que eles afetam as glândulas. Tem alguma informação sobre isso nessa questão das fragrâncias? Porque eu lembro que eu vi isso, mas era sobre não é condicionador, amaciante, sabe, amaciante, sabão em pó, esses produtos que a gente usa para lavar roupa. Existe alguma coisa nesse sentido para a indústria das fragrâncias? Olha, Estela, a gente ouve sempre muitas histórias de problemas vinculados ao uso de produtos que já são usados há tanto tempo, Uhum. e às vezes acho que falta um pouco de embasamento científico com relação a isso. Então, assim, eu já ouvi algumas coisas, mas eu não saberia te dizer de comprovação científica. O que a indústria da perfumaria, ela sempre monitora, porque são as grandes indústrias, elas são globais, enfim, então são direções criadas na Europa, nos Estados Unidos, que muitas vezes são até mais restritos do que aqui no Brasil. Então, geralmente, o que a gente percebe é que as direções, elas começam nessas regiões, são restritas e depois vêm para o Brasil. Então, a gente sempre ouve questões e a gente percebe que, assim, é que nem a história dos conservantes, um pouquinho, porque a indústria hoje, ela sofre bastante, porque todos os conservantes dizem que fazem mal, né, para o uso do cosmético. Mas, assim, tirando o formol, que tem estudos mais específicos que comprovaram o restante, assim, ainda falta embasamento, tanto é que as empresas quase nenhuma retiraram, né, esses ingredientes das informações. Então, assim, eu acho que precisa muito embasamento científico, muitos testes ali comprovados para que a gente tenha um caminho a ser seguido e comprovado, sabe? Vai usar ou não. Dentro da perfumaria, o que eu hoje tem que ser feito é a questão dos alergênicos. Uhum. Fazer uma lista mais detalhada e estudar isso, né, com mais próximo, né, da população, porque, assim, quando a gente fala de estudo da aromaterapia, eu não sei se isso se encaixa para a indústria da perfumaria, mas uma coisa que a gente sempre passa para quem está estudando aromaterapia é a questão de você sobrecarregar o seu sistema olfativo, o excesso do uso de óleo essencial. Porque como o óleo essencial ele vem de um sistema de defesa da planta, o excesso do uso do óleo essencial pode gerar reações adversas na gente em diferentes momentos na vida. Isso pode acontecer com algumas pessoas, como pode não acontecer com outras. Né? Cada ser humano é de um jeito. Com relação a esse tipo de risco, pelo excesso de uso, tem alguma coisa com relação ao sistema olfativo em si, Maria? Então, o que a gente tem são concentrações já bem usadas e conhecidas no mercado que direcionam esse uso, essa quantidade que vai entrar. Então, dependendo de qual produto que vai se colocar esse concentrado, que vai se colocar essa essência, essa fragrância, enfim, você direciona uma concentração que é usual do mercado. Então, por exemplo, para shampoo, por exemplo, geralmente a gente vai numa concentração que varia de 0,5% até 1%. É uma concentração que, na maioria das vezes, se não tem ingredientes ali muito diferenciados, com odores muito acentuados, você consegue cobrir a base e não traz nenhum tipo de problema em uso. Então, dependendo de para qual uso que for, já está estabelecidas as concentrações, e essas concentrações são conhecidas como não, por exemplo, trazer algum tipo de problema em uso, ou seja, condições como ativa, por exemplo, mas até em uso mesmo na pele, cabelo e tudo mais. Agora, a questão ativa de carregar olfativamente,
eu acho que vai muito da sensibilidade e do gosto. Eu, por exemplo, eu avalio, poxa, dezenas de fragrâncias, eu tenho que avaliar tudo. Mas eu, de repente, eu já aprendi como que é o meu sistema olfativo. Então, notas muito adocicadas, muito pesadas, muito indo mais para o lado assim, de fragrâncias orientais e tudo mais, eu sei que pode me trazer algum tipo de prejuízo, como dor de cabeça. Então, eu tenho que ir mesclando, entendeu? Então, eu não consigo cheirar, por exemplo, durante um dia inteiro, fragrâncias adocicadas. Entendi. Me sobrecarrega e me traz questões vinculadas à indisposição mesmo, algum tipo de dor de cabeça, algum incômodo nesse sentido. Então, eu tenho que ir mesclando. Então, eu acho que tem muito disso, né? De pessoas terem, sim, olfativamente falando, algum tipo de sensibilidade com algum ingrediente ou com caminho olfativo que possa trazer algum tipo de, acho que o mais comum, uma dor de cabeça, por exemplo. Então, acho que acontecer sim. Agora, para os avaliadores olfativos, existem algumas técnicas que são usadas, por exemplo, dizem, e alguns usam, né, para neutralizar, quando tem que se cheirar muitas fragrâncias, esse pó de café acaba neutralizando. Então, tem muitas pessoas que cheiram, muitos avaliadores olfativos que acabam cheirando muitas fragrâncias, aí vai lá, cheira um pouquinho do pó de café, e aí neutraliza o cheiro e volta a cheirar. Eu, por exemplo, não preciso usar esse tipo de neutralizador. Eu já pego e já falo assim, olha, eu sei quais caminhos olfativos que me sobrecarregam mais, quais que são mais suaves para mim, então eu vou mesclando durante o dia a avaliação desses caminhos olfativos. Entendi. Muito legal, Maria. Adorei todas as informações. Foi, nossa, riquíssimo. Tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar de tudo que a gente conversou, que você acha que é importante também passar para o pessoal? Eu acho que só para acrescentar, Estela, acho que é importante a gente sempre saber que dentro desse mercado da perfumaria, existem essas empresas, então, que vão fazer esses óleos, essas essências, essas fragrâncias, e essas serão submetidas para os clientes, que vão colocar o produto lá na prateleira. Então, existem muitos testes que são direcionados para que essa fragrância seja avaliada como ok, olha, está atingindo sim o que o consumidor quer, o que o cliente quer, e obviamente veio de uma demanda de um consumidor, da tendência de mercado. Então, o perfumista, ele recebe o briefing, ele faz as misturas, tem aquela primeira avaliação do concentrado dessa fragrância, dessa essência, e aí depois precisa entender como que ela vai se comportar na aplicação das diversas bases. Então, vai cobrir, né? E, por exemplo, no shampoo, eu sei que o shampoo, eu, por exemplo, tenho uma grande sensibilidade para o cheiro dos tensoativos que entram no shampoo, que são os ingredientes que espumam, né, o sabão. Então, por exemplo, o lauril heterosulfato de sódio, eu preciso muito, sabe, trabalhar a minha cabeça e o meu nariz na hora que eu for cheirar, porque senão eu elimino todas as fragrâncias, porque assim eu tenho uma sensibilidade muito grande para o lauril heterosulfato de sódio. Então, para se aprovar uma fragrância, né, nessas empresas de perfumaria e mandar para o cliente, você entender, olha, vai cobrir aquela base? E geralmente se pede para o cliente, por exemplo, eu estou fazendo um produto para a Natura, mandou um briefing para a empresa que eu trabalho e quer uma fragrância frutada, floral frutada para o shampoo. Então, eu peço a base para eles, obviamente que a gente não sabe o que é, eles mandam a base preparada, e aí a gente fica na concentração que eles querem, preço, tal, eles passam essas informações, e aí a gente já vê se está cobrindo a base do cliente. Porque é importante a gente ter esse cenário também, porque, como eu falei, uma coisa é você tirar o concentrado, outra coisa é cheirar o que vai, outra coisa é cheirar como ela vai se comportar naquela base. Então, ela tem que cobrir aqueles cheiros, né? Aquelas matérias-primas indesejadas. Bom, é só isso? Não. O shampoo, ele é feito para usar cabelo. Então, assim, na hora que a gente está tomando banho,
Então, o concentrado, nessa base, misturado, cobriu, ok, pensemos mais uma etapa. Vamos avaliar em uso? Então, na hora do banho, na hora que a gente está passando lá, esfregando o cabelo e tal, a gente sente a fragrância? A gente sente a explosão aromática? Essa palavra é muito usada dentro da perfumaria, explosão, ou seja, a gente consegue sentir aquele cheiro frutal, né, aquele cheiro floral. Então, esse é um sinalizador. Então, as empresas que estão fazendo esse complexo, né, essa essência, ela precisa entender, e aí a gente trabalha com perucas, por exemplo, diversos tipos de cabelo, e aí faz dentro dos laboratórios mesmo, o ensaio nos próprios cabelos. Muitas vezes a gente tem condições de fazer testes, por exemplo, de um cherry de teste, para comprovar que não tem nenhuma contaminação biológica, por exemplo, tá ok? A gente dá esses produtos para as próprias pessoas da empresa testarem e já passar para a gente, né? Elas passam para a gente, olha, eu gostei, realmente tem uma explosão bacana, está seguindo um caminho olfativo, ok. Na hora que você enxágua, o cheiro da fragrância permaneceu, né? Tá, e depois de seco, ainda permaneceu, então você percebe que tem muitas etapas, né, de É um testes para processo serem. bem complexo, né, Maria? Então, assim, é necessário que o perfume, a fragrância ali frutada, floral frutada, ela esteja presente em todas as etapas, entende? Então, são vários testes. E fora isso, é preciso comprovar que aquela fragrância vai ser estável e vai permanecer durante um tempo naquela base. Então, para isso, até a Anvisa, ela solicita esse tipo de teste, que é o teste de estabilidade acelerada. Então, todas as empresas precisam fazer isso para registrar os produtos e colocar no mercado. O que significa? Que você pega esse produto e coloca em diversas temperaturas diferenciadas, diferentes, extremas, para saber se, por exemplo, eu produzi meu shampoo aqui. Se eu exportar para uma região bem fria, ele vai se comportar do mesmo jeito? Se eu exportar para uma região muito quente, então, geralmente se pega esses produtos, a base com a fragrância e a base sem a fragrância, porque eu preciso depois comparar se a fragrância ficou ou não, e coloco em diversos tipos de temperatura. Então, geralmente, a gente trabalha sempre com uma temperatura fria na geladeira, que vai de 4 a 5 graus, coloca a temperatura ambiente, que simula a prateleira, e coloca em estufa, que vai simular uma temperatura quente. Geralmente, as empresas trabalham com 40, 45 graus, e muitas vezes também colocam numa luz, seja ela artificial, seja ela uma natural, e aí vai acompanhando durante um tempo, geralmente são 3 meses de teste, aí são feitas as avaliações semanalmente, enfim, cada empresa verifica como que vai fazer essa análise, e geralmente depois de 3 meses, se o produto ali tiver ok em todas essas temperaturas testadas, significa que ele pode ficar 2 anos aí na prateleira e vai estar estável. Então, você antecipa possíveis problemas e aí, sei lá, detectando algum tipo de problema dentro desses 3 meses, você começa a fazer já retrabalhos para fazer as adequações necessárias. Então, também é feito em todos os projetos, em todos os testes que a gente, em todos os projetos, esses testes eles são contemplados para registro, inclusive, regulamentado pela Anvisa. Muito legal, Maria. Nossa, ficou, ficou super bem explicadinho o processo. Adorei, obrigada você ter compartilhado tudo isso com a gente. Imagina. E Maria, você quer deixar seus contatos? Como que as pessoas te encontram? Bom, eu estou um pouco fora desse universo de redes sociais, confesso para vocês. Eu tenho hoje basicamente um LinkedIn, então vocês podem me encontrar como Maria Pedreca. Tenho meu e-mail também, se alguém quiser tirar algum tipo de dúvida ou conversar um pouco mais. Meu e-mail é mg, D de dado, pedreca, com CA no final, @gmail.com. Então, são essas as maneiras de me encontrar. E eu fico à disposição, se um dia quiserem saber um pouquinho mais sobre
especificamente sobre as notas, sobre as matérias-primas, a gente pode com certeza fazer uma outra... Prazer, Maria. Vai ser um prazer. Conhecimento é sempre bem-vindo. Queria te agradecer aí o seu tempo, tudo que você trouxe de tão lindo aí para compartilhar com todo mundo. E, lógico, fica o super convite aí, quando você quiser voltar, trazer mais informação para a gente, você é sempre bem-vindo, as portas estão abertas aí para você. Tá bom. Eu quem agradeço você e também fico à disposição. Um dia, se quiser falar, eu tendo experiência e tendo o que falar, com certeza vou compartilhar. Eu gosto muito de compartilhar o que eu sei, o que eu posso compartilhar, eu gosto sempre de estar fazendo. Perfeito, Maria, obrigada, pessoal que assistiu até aqui, que acompanhou esse episódio, também obrigada, e a gente se vê na semana que vem.